eu queria falar sobre essa pesquisa da Infomoney, que mostrou que a torcida do Palmeiras superou a torcida do São Paulo no Brasil, hein? 8,1% contra 7,7%. Tem mais alguns dados para a gente falar dessa pesquisa, mas queria começar com esse dado, Mili, que chamou muita atenção, né? Porque, obviamente, a gente imagina que tem um aumento aí por causa dos jovens palmeirenses que estão nascendo nessa década com muitos títulos. Assim, a gente pode concordar ou não com a pesquisa, o método dela, mas me parece ser bastante coerente com o que a gente vê hoje por aí, né? O Palmeiras cresceu, obviamente, pela fase. A fase do Palmeiras é maravilhosa e cresce, né, gente? Assim, o São Paulo cresceu demais, 2006, 2007, 2008, até um pouco antes disso, né? O São Paulo cresceu muito. Eu acho que talvez o único caso de um time que tenha perdido durante quase 3 décadas e a torcida cresceu é o do Corinthians. No mais, a torcida segue mesmo esse padrão. A do Botafogo, certamente, enquanto a gente fala, está crescendo. A do Fluminense deve ter crescido em 2023. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A do Fortaleza está crescendo, a do Bahia está crescendo. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Não tem muito erro, gente. Assim, um trabalho bem feito, um trabalho. Não precisa nem ser necessariamente multicampeão. Basta o time ser competitivo, jogar um futebol legal. A torcida cresce. E outra coisa, né, Ô, Miriam? Casão, Essa época, só uma coisinha, Domi, sobre esse assunto ainda. Essa época, vamos assim dizer, de ouro do Palmeiras, contrasta com uma época muito ruim do São Paulo. O São Paulo Sim, passou muito verdade. tempo sem ganhar nada. Tanto que transformou um campeonato paulista, aquele que o Crespo foi campeão, quase que numa Copa do Mundo. Verdade. Então, o São Paulo, que era super campeão, passou muito tempo sem ganhar nada. E o Palmeiras, ao contrário, começou a acumular títulos. Isso aí acaba refletindo no número de torcedores, sem dúvida. Casão, e você acha que é por causa dos títulos mesmo? Ou tem uma coisa da figura do ídolo, do Abel, da Leila, que estão mais tempo no clube, viram referência para a molecada? Ou nada a ver? É título e é fase? Não, não. Essa questão do ídolo, ele é muito forte hoje em dia, porque nós não temos ídolos. Os times não têm jogadores que ficam 3, 4, 5 anos jogando com a mesma camisa, como era antigamente. Né? Hoje, são poucos times que têm jogadores que atraem o público. O cara fala assim, pô, eu vou lá porque vai jogar fulano de tal. Os caras estão indo lá porque vai jogar o tal time, o time que ele torce. Lá na minha época, na época do Renato, a própria Mili pegou essa fase também, que os times tinham ídolos e a gente ia lá assistir. O Corinthians ficou 23 anos sem ser campeão, a torcida aumentava e lotava o estádio, não só porque tinha sempre esperança de ser campeão, mas porque o Rivelino estava lá. Pô, vou lá ver o Rivelino jogar. O time tá mal, pô, faz tempo que o Corinthians não ganha. Pô, mas tem o Rivelino, né? Vamos lá ver o Rivelino jogar. Então, o ídolo, sim, o ídolo cria torcedor. O ídolo cria torcedor. Títulos também cria torcedor. Né? Momentos criam torcedores. Lá atrás, nos anos 90, eu acho que foi a fase que o São Paulo começou a deslanchar, mesmo como torcida, foi quando foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, tinha o Raí, tinha o Miller, né? Que jogava, tinha tantos outros jogadores ali que eram ídolos, são ídolos do São Paulo, e a torcida aumentou e ia para o estádio ver o time jogar, mas mesmo quando o time entrava numa fase ruim, ia lá ver o Raí jogar, ia lá ver o Miller jogar. Então, jogador e fase ajuda muito. Só que no caso do Palmeiras, é assim, o ídolo é o treinador, o ídolo é a presidente. Não, assim, não. O ídolo é aquele que faz o gol, aquele que defende o pênalti, aquele que cria jogada. Esse fica ídolo pro resto da vida. O Abel vai se tornar, provavelmente, ou se já não se tornou, o treinador mais vencedor da história do Palmeiras. Como o Brandão é um dos treinadores, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Mas não são ídolos. Não é ídolo. Ídolo é o Leivinha, ídolo é o Ademir da Guia, ídolo é o César, né? Ídolo é o Ivair. Então,
Edmundo, E Casão, esses caras são ídolos. É diferente a identificação do torcedor. O torcedor gosta da Leila e gosta do Abel, mas o ídolo dele é quem está dentro do campo com a camisa disputando o jogo, dando competitividade ao time, dando peso ao time. Esses caras viram ídolos. Porque se a gente não vê... Eu acho que o Corinthians tem lá um busto do Matheus, mas estátua e busto de presidentes é quando o cara manda fazer, normalmente. Né? Quando o cara faz uma homenagem para ele mesmo. tem toda razão, é um ponto muito interessante, porque ninguém veste a camisa da Leila, né? E sai por aí falando, Leila, né? Fazendo tatuagem da Leila. O que aconteceu foi isso que o Renato falou. O Palmeiras entrou numa fase de títulos, um atrás do outro, títulos importantes, brasileiro, Libertadores, Tri Paulista, Supercopa e tudo mais, e o São Paulo sem ganhar nada. Então dá uma queda de evolução do torcedor. Surgem poucos, porque eu tenho um filho, meu filho do meio, o Leonardo. O meu filho é São Paulino. Porque quando nós voltamos da Itália, eu voltei em 93, ele tinha nascido em 89, o São Paulo começou a ganhar Mundial, Libertadores e tudo mais. Tinha ali os Miller jogando e tal. O garoto virou São Paulino. O meu filho mais novo é santista. Porque ele já era um pouco da tendência santista. Eu levei ele para ver a final de 2002. Ele ficou no camarote da Globo ali, de cara, quando o Robinho deu as pedaladas. Sem chance. Apesar que eu levei ele para aquele jogo com a roupa do Santos. Ele foi uniformizado de Santos. Mas, você deu uma ajudinha, Casão. Mas assim, não tem como. Os títulos ajudam, mas ajudam muito mais quando tem título com ídolo. Mas olha aqui, Renato, eu só quero discordar uma coisinha. Palmeiras aí, fala. Quem que a gente coloca como ídolo, né? Que tá levando... Usando esses que o Casão citou, né? Esses ídolos históricos, Ademir. Hoje a gente não tem esse cara no Palmeiras, né? Pois é, mas aí é que eu vou discordar um pouquinho do meu querido amigo Casão. Eu acho que alguns técnicos são ídolos, sim. Eu acho que o Tele foi ídolo no São Paulo. Eu acho que o Abel, hoje em dia, é ídolo no Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida que o Jorge Jesus é um baita ídolo da torcida do Flamengo. Mas um baita... E o Felipe Luiz caminha a passos largos para também ser. Concordo que, de uma maneira geral, a tua tese é perfeita. Ídolo é o cara que está lá dentro, que faz o gol, que defende o pênalti, concordo. Mas eu acho que tem alguns treinadores que conseguem transcender isso, como esses casos que eu citei. Mas sabe o que eu acho, Renato? Diga. Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem razão. Mas eu acho que é outro nome. Tem que buscar um outro nome para aqueles treinadores que ficam representativos e têm influência e dá saudade no torcedor. Porque ídolo, cara, ídolo é aquele cara que você vai pro campo para ver ele jogar. Você não vai no campo para ver o treinador. Não, pode ser o Pelé, pode ser o Abel, pode ser o Jorge Jesus. Ninguém vai pro campo para ver o treinador lá no gol. O Jorge Jesus é o treinador, então eu vou lá ver porque o Jorge Jesus é treinador. Mas, Casão, o cara vai lá para ver o jogador. Mas vai para ver o time do Jorge Jesus. Sim, mas não vai pôr a foto dele no quarto. Do Jorge Jesus. Eu conheço muito rubro-negro que tem foto do Jorge Jesus na cara. O Renato tem uma tatuagem na panturrilha do Jorge Jesus, é que ele não quer mostrar. Eu acho mais complicado. Eu acho que alguns conseguem. Ele está concordando com você, Renato, falando que o Tele é ídolo do São Paulo, sim. Palmeirenses que estão aqui no chat, vocês têm o pôster do Abel aí na parede de vocês? Mili, qual a sua opinião sobre isso? Treinador pode ser ídolo ou não? Então, eu estava pensando aqui, né? Eu vou usar o meu exemplo com o Fernando Diniz, assim. Eu tenho máxima admiração pelo Fernando Diniz. Mas eu não vou eu vou no campo para ver, sei lá, o Fred jogar, por exemplo. O que eu gostaria do Fernando Diniz? Eu gostaria de sentar numa mesa e conversar com ele, sabe? É uma outra, talvez o casal esteja certo, assim, é uma outra relação. Eu não sei dizer o que é, mas talvez não seja idolatria. É um respeito máximo que eu tenho. No meu caso, é pelo Diniz. Gostaria imensamente de sentar com ele e trocar uma ideia sobre o jogo. E vou ter esse respeito máximo por ele. Se ele for amanhã campeão pelo Flamengo, eu vou seguir tendo esse respeito máximo por ele, sabe? Não sei qual seria a palavra. Não sei.
Tá muda, dona. Tá mutada, Domi. Desculpa. Tazão, sobre o Corinthians, a gente vê essa bagunça que tá nos bastidores, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê um cara que tem, por exemplo, o Memphis, cara de ídolo, né? Que vai junto com a torcida, que vai frequentar os lugares que a torcida frequenta, que tem a marca da faixinha que virou já acessório super concorrido, muitas vendas. E aí como é que fica essa relação da torcida? Aumenta ou diminui? Será que a torcida, A do Corinthians? pequenos levam... A do Corinthians não. A do Corinthians ela cresce naturalmente, como é a do Flamengo, como deve ser a do Bahia, como deve ser do Atlético Mineiro, equipes de massa. Elas vão. A torcida nunca para de crescer. Pode ser que tenha um momento que cresça um pouco menos, mas nunca para de crescer. O contato com o time de massa, quando você tem um ídolo, como você está falando, eu acho que o Memphis ainda não alcançou a condição de ídolo. Eu acho que ele alcançou a condição de visibilidade ou de marketing. Um marketing muito forte. Ele mesmo faz um marketing muito forte. Ele tem a fitinha, ele faz o... Mas eu ainda acho que nenhum desses jogadores lá do Corinthians já chegou ao ponto de ídolos. Porque a idolatria é diferente, cara. A idolatria é diferente. E tem outra coisa. A gente vai saber da idolatria quando você para. Quando você para. Porque enquanto você está jogando, você tem fase boa, você tem fase ruim, a torcida a torcida leva a bandeira com o seu rosto, depois para o carro para querer quebrar, joga pedra, joga flor. Enquanto você está em atividade, estou falando como ex-jogador, você não tem muito noção do que você representa para determinadas pessoas. O ídolo eterno, ele aparece quando para. Quando para, porque aí não tem mais como ter uma dúvida, né? Não tem mais como ter uma dúvida. Eu acho que, por exemplo, quando nós estamos falando de Palmeiras, né? Ademir, Leivinha, César, Evair, Edmundo, todos esses jogadores que passaram são grandes ídolos da torcida do Palmeiras. Grandes ídolos da torcida do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos títulos, dos últimos anos de títulos, é um time mais coletivo. Vocês concordam? Que o Abel faz um time mais coletivo. Não tem muito aquele o cara mesmo de sempre. Não tem. O Estevão poderia se tornar, o Hendrick poderia se tornar, mas já foi. Não vai ter mais condições.